Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, a gente vai conversar um pouco com vocês sobre as afecções da medula espinhal. Inicialmente a gente vai fazer um en passant resumido sobre o Daminutive, que algumas pessoas chamam também de vitamina D. E vamos conversar com vocês nesse primeiro bloco, nesse primeiro momento, sobre as principais afecções. Em outros blocos, nós vamos esmiuçar essas outras afecções, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que começar a entender como que evoluem essas doenças. Como que evolui cada doença desse Daminutive? Como que evolui cada afecção desse Daminutive? Eu vou começar pelo D, que é a causa degenerativa, e a gente tem que começar a compreender dentro da nossa causa clínica. O que nós esperamos dentro dos pacientes com uma evolução de uma doença degenerativa? Nós esperamos que essa doença ela se inicie em um determinado ponto e que essa doença ela vá gradativamente piorando até que o nosso paciente evolua a óbito em geral. Os nossos pacientes com doenças degenerativas, eles tendem a evoluir gradativamente para piora, e é claro que nós podemos tentar fazer algumas manobras para reduzir essa piora clínica do paciente. Quando nós pensamos, por exemplo, nas doenças mielodegenerativas, por exemplo, como a mielopatia degenerativa, muito comum nos cães pastores alemães, o que nós podemos pensar em utilizar como medidas para reduzir essa evolução? Primeiro, que a gente sabe hoje, principalmente relacionado ao uso das terapias antioxidantes. Além disso, a suplementação de vitamina B é uma coisa discutida há um certo tempo. E além de tudo, caso eu esqueça de falar isso para vocês na aula, e muito importante, a reabilitação. A reabilitação desses pacientes tende a reduzir muito a evolução das doenças neurodegenerativas, mielodegenerativas. Então a reabilitação ela ajuda demais nesses pacientes. Os pacientes com doenças degenerativas, eles devem sim ser reabilitados. Tudo bem? Vocês vão ter, por exemplo, nesses ciclos, falando um pouco sobre as doenças degenerativas, a mielopatia degenerativa, muito associada à alteração, à mutação da superoxidesmutase, muito comum no pastor alemão, e a gente vai falar também sobre a mielomalácia hemorrágica, certo? Então, o que a gente espera das doenças neurodegenerativas? Uma piora progressiva e gradativa, tudo bem? Bom, quando nós pensamos em relação às anomalias congênitas, nós gostaríamos que vocês pensassem em relação às anomalias congênitas associadas às alterações vertebrais. Vamos lá. Hemivértebra, super comum. Cães, por exemplo, que acontecem bastante. Pug, Bulldog francês, Boston Terrier, Bulldog inglês. Os braquicefálicos, em geral, têm uma certa predisposição ao desenvolvimento de hemivértebras. O que nós esperamos em relação às anomalias congênitas? Que elas geralmente cursem com uma normalidade, ou seja, aquele paciente ele vai já ter alguma alteração secundária a essa anomalia congênita e a gente não espera que ela piore, tudo bem? É claro que alguns pacientes eles podem ter consequências por conta dessa anomalia congênita. Vamos pensar, por exemplo, nos pacientes com disrafismo espinhal oculto. Esses pacientes, eles muito provavelmente poderão ter, se houver uma junção entre o tecido ectodermal, do tecido ectodermal que formou a pele, por exemplo, e que formou a dura mater, se houver uma junção entre elas, existe uma possibilidade de um ancoramento medular. Por quê? Porque na região subdermal, em algumas situações, essa dura mater ela continua aderida. E durante o crescimento desse paciente, essa medula pode ser tracionada e esse paciente evoluir para uma síndrome da medula ancorada. Nós podemos ter relacionados às anomalias congênitas, por exemplo, as hemivértebras, uma instabilidade vertebral cursando com uma subluxação, uma luxação vertebral. Além disso, associado às anomalias congênitas, como a hemivértebra, nós podemos ter sobrecarga dos discos adjacentes e ter uma hérnia de disco nesses pacientes. Associado às anomalias congênitas, como as síndromes de blocos vertebrais, como nós temos nas Klippel-Feil-Lights, existem possibilidades dos pacientes de vocês, pelos blocos vertebrais cervicais, terem herniações discais próximas, tudo bem?
Pensando então nessas anomalias congênitas, nós devemos nos preocupar e muito, principalmente com as consequências associadas a elas. As consequências essas que podem inclusive ser traumáticas ou inflamatórias secundárias à tração medular. A gente vai conversar também com vocês sobre outro tipo de alteração vértebro-medular congênita que vai fazer com que haja uma união entre malformações, como uniões entre bífidas e hemivértebras, fazendo com que os pacientes, principalmente gatos, eles tenham alterações relacionadas a malformações de toda a estruturação vertebral, cursando com disgenesias sacrococcígeas ou agenesias sacrococcígeas. A gente vai trazer um artigo para vocês nessas situações, mostrando, por exemplo, que esses pacientes, eles eventualmente podem ter uma malformação geral, inclusive com atresia ou agenesia de reto, tudo bem? Vamos falar um pouco, mas bem pouco, sobre as alterações metabólicas e nutricionais, tudo bem? Mas em relação às nutricionais, basicamente a gente vai fazer um ano passando nesse momento com vocês, dizendo que principalmente pacientes filhotes, eles podem ter alterações vertebrais, inclusive cursando com fraturas patológicas nas vértebras, gatos, cães, filhotes, associados a uma má nutrição. Hoje em dia, com o advento da alimentação natural, pessoal, nós temos pego isso de uma maneira um pouco mais corriqueira, principalmente pela ausência de suplementação. Então, sempre que vocês pensarem em utilizar alimentação natural para os seus pacientes, busquem um veterinário nutrólogo para fazer isso, porque ele vai conseguir fazer isso muito bem e com muita responsabilidade. Vamos tratar com vocês das causas neoplásicas. Voltando, quando a gente fala das causas metabólicas, nós esperamos que essas causas elas tenham uma melhora a partir do momento que houver tratamento. As causas neoplásicas, pessoal, a gente tem que começar a pensar um pouquinho, principalmente relacionados à localização do tumor. Nós temos as causas neoplásicas associadas ao sistema nervoso central, primárias ou secundárias. Causas primárias, por exemplo, como tumores primários vertebrais que gerem compressão da medula espinhal. Podemos ter, por exemplo, plasmocitomas, mielomas múltiplos, osteosarcomas vertebrais comprimindo a medula espinhal. Mieloma múltiplo, plasmocitoma, que a gente pode talvez utilizar terapias como quimioterapia e radioterapia com uma certa resposta. Osteosarcoma já não com tanta resposta, tudo bem? Podemos ter tumores metastáticos vertebrais, como por exemplo tumores metastáticos secundários a neoplasias prostáticas, tumores metastáticos secundários a neoplasias mamárias, carcinomas mamários. Não é nada incomum que isso aconteça nas cadelas e nos cães machos com tumores prostáticos, tá bom, pessoal? Podemos pensar também nas neoplasias primárias em sistema nervoso central ou em sistema nervoso periférico. Vamos de fora. Vamos pensar, por exemplo, nos tumores de bainha de nervos periféricos, que podem gerar compressão, sim, intramedular por conta dessa compressão medular, por conta do crescimento desse tumor. Esse tumor ele pode já começar dentro do canal medular ou ele pode começar externamente ao canal e invadir o canal vertebral, tudo bem? Gerando compressão medular e é uma das principais causas de radiculopatia sem causa definida em cães, tudo bem? Então, alguns cães com clínica de radiculopatia sem uma causa necessariamente bem definida, muitas vezes eles têm uma neoplasia de raiz nervosa. Temos que pensar onde está a localização desse tumor sem sistema nervoso central. Se ele está extradural, ou seja, extra a dura mater e extramedular, portanto, se ele está intradural e extramedular, ou se esse tumor ele está intramedular. Os tumores intramedulares eles são menos de uma prevalência um pouco menor. Nós atendemos muito mais tumores associados à dura mater, principalmente meningiomas, tudo bem? A gente vai trazer alguns casos clínicos para vocês, certo? Das causas infecciosas e imunomediadas, a gente vai tratar um pouco com vocês, no momento, sobre causas que podem levar a meningomielite, a meningoencefalomielite, como por exemplo toxoplasmose, neosporose, sinomose e erliquiose. Existe uma possibilidade de todas essas doenças, por exemplo, a erliquiose, pela liberação de imunocomplexos, gerar uma alteração medular importante, ou seja, gerar uma mielite ou uma meningomielite associada à deposição desses imunocomplexos.
A gente pode ter alterações também associadas ao toxoplasmose e à neosporose em alguns pacientes, e esses pacientes eles apresentarem quadros também de meningomielite, assim como a sinomose, tudo bem? Vamos tratar com vocês também de algumas afecções inflamatórias e infecciosas, como a discoespondilite. Lembrando a vocês em todos os momentos, em pacientes com discoespondilite, que é muito importante que vocês se recordem que as discoespondilites, em algumas situações, elas podem ser zoonoses, principalmente quando se trata de brucela. Brucela é uma causa importante de discoespondilite. Além disso, é importante que vocês lembrem também das discoespondilites de outras etiologias, como etiologias bacterianas. Tudo bem? Lembrem também das causas infecciosas associadas às osteomielites vertebrais, as osteomielites vertebrais fúngicas e ou bacterianas. Tudo bem? As causas traumáticas elas vão ser tratadas com vocês também. E lembrem que as causas traumáticas nós esperamos uma lesão hiperaguda com platô, piora para a morte, ou melhora gradual com o tratamento, principalmente. Então, nós vamos tratar muito disso com vocês no Trauma Hack Medular, tudo bem? E vamos conversar um pouquinho com vocês também sobre as lesões vasculares, conversando principalmente sobre o tromboembolismo fibrocartilaginoso, falando para vocês sobre a assimetria que nós temos nos quadros medulares vasculares, falando com vocês sobre um pouco da prevalência dessas afecções e falando um pouco do diferencial importante que nós temos entre o tromboembolismo fibrocartilaginoso e as hérnias de disco não compressivas. Tudo bem? Então, o assunto vai ser extenso, a conversa vai ser longa, mas a gente espera que ela seja uma conversa boa e proveitosa para todos. Obrigado, pessoal!